Vamos iniciar o debate e a primeira provocação parte da nossa banca de debatedores, que é formada pela Rose Meusburger, presidente da Rede da Economia Criativa Brasil, pelo Ricardo Muck, diretor do segmento de setor público, e pela Márcia Hollenberg, gerente executiva da Fundação João Mangabeira e ex-secretária nacional de Cidadania e Diversidade Cultural. Aproveitando, quem da plateia, enquanto a banca estiver se manifestando, quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, levanta o crachá, vou pedir ajuda ali às meninas, para montar uma fila aqui do lado do púlpito, tá? Vamos reduzir aí, inicialmente, o primeiro bloco a 3, 4 no máximo, intervenções para a gente poder dar seguimento, tá bom? Bom, agradeço aqui as minhas companheiras que cederam gentilmente para mim o início do questionamento. Agora, pegando carona naquela frase do Saboia, que o Brasil tem um enorme passado pela frente, na verdade a frase é do Milor, é de um humorista e não de um economista, tá? Eu acho também que os partidos têm um enorme desafio pela frente, que é aprender a dialogar com esse novo eleitor, né? Porque a tecnologia digital, ela veio para o bem e para o mal, né? E o Brasil é o maior exemplo disso. A gente acabou recebendo, vamos dizer assim, um presente de grego, que é uma ignorância e uma intolerância coletiva absurda, que precisa ser combatida com uma inteligência coletiva. E eu acho que iniciativas como essa do PSB são importantes nesse processo. Então, eu queria aproveitar a própria experiência do Saboia, que tem um projeto super inspirador para todo o Brasil, que é o Porto Digital. Ele liderou o projeto por muito tempo. É o seguinte, eu entendo que a sociedade hoje, ela está mais preocupada com as causas do que talvez com as ideologias. E aí, a questão da educação e outros gaps são componentes importantes. Eu queria te perguntar o seguinte, como é que você acha que o PSB poderia ser um indutor desse estímulo da economia criativa, dessa mudança de pensar, né? Porque é muito inovador um partido embarcar nessa jornada. E eu acho que é importante, aproveitando que a gente tem aqui pessoas bastante experientes, e tem o partido aqui todo presente, como é que vocês acham que o partido poderia fomentar isso aí, já que as mídias digitais podem ser um grande aliado nesse processo? Nós decidimos fazer em bloco, e aí vocês já respondem em bloco, que eu acho que é mais fácil. Eu acho que eu vou um pouco mais aí nessa linha do Muck que ele está falando. A gente sabe todos os problemas, a gente sabe caminhos, mas, assim, os comos a gente ainda não definiu. Qual a estratégia para a gente sensibilizar gestores públicos, a sociedade como um todo, para esse desenvolvimento com base nessa indústria criativa, indústria da cultura, enfim? Qual a estratégia que a gente pode usar? Precisamos de um planejamento estratégico para isso e que caminhos a gente toma? Bem, parabenizar todos os palestrantes. A minha pergunta também vai ser bem objetiva, por causa também da questão do tempo. Em que medida a economia criativa transforma o regime capitalista? A estética favorece a ética? E, no caso da China, em que medida a economia criativa favoreceu um socialismo mais justo? A gente agradece. Geralmente a gente faria a resposta já da mesma, a gente só teve uma inscrição da plateia, então eu ia propor, a gente já pega a inscrição e já faz a devolutiva, né, de todas as perguntas, já com as considerações finais de cada palestrante. Já pode levar o microfone para ela. Pessoal, aproveitando para informar, né, a gente ainda tem outro painel pela manhã, e que os vouchers do almoço estão disponíveis. Eu acho então, que tá era melhor, senão pode é só uma, mas tudo bem. A origem da pergunta. Acho que podia então, tudo bem. A nossa só concluindo o informe, os vouchers do almoço estão disponíveis lá no credenciamento, tá bom? Todo mundo que não pegou ainda pode pegar lá. Então, vamos passar, acho que pela ordem pode começar pelo Saboia,
né, as respostas à provocação da banca debatedora. Bom, legal. Eu comecei a fazer um raciocínio e parei porque imaginei que no desdobramento esse assunto retornasse, como retornou logo pela sua primeira pergunta. Eu falava do que fazer e parei, e eu agora retomo. E, nesse sentido, eu acho que até endereça um pouquinho as duas perguntas primeiras, né? A da Rose e a do Tucci. Essa é uma questão. Eu vou tomar como referência uma experiência real que existe lá na cidade do Recife, chamada Porto Digital, na qual existem 10 mil pessoas trabalhando basicamente com desenvolvimento de software e economia criativa. Uma experiência na qual, numa cidade, num estado que tem níveis de desemprego cavalares, existem 800 vagas em aberto hoje para serem ocupadas. Lídia trazia estatísticas dos Estados Unidos, a gente tem estatísticas no mundo inteiro em que existem oportunidades de trabalho que estão sem ser preenchidas porque não há uma oferta de talento, né, humano qualificado. Bom, o que eu acho que o PSB poderia fazer como indutor da implantação de uma economia criativa que vai além, depois Lídia vai falar sobre isso, da economia da cultura, né? O conceito da economia criativa não pode ficar aprisionado dos limites da cultura, incorpora outras coisas que vão além, né? Mas vamos generalizar, inovação, conhecimento, etc. É investir na criação e na disseminação de ecossistemas de inovação. Eu falei isso e parei, agora eu vou detalhar. O que é um ecossistema de inovação? É alguma coisa que, num limite territorialmente definido, você cria condições, em primeiro lugar, de atrair os melhores talentos criativos. Esse é um ponto. Segundo ponto, em atraindo os melhores talentos criativos, você propicia a circulação, fluxos de conhecimento circulando numa intensidade que somente um ecossistema é capaz de gerar. O conhecimento que é distribuído, o conhecimento que é pulverizado, o conhecimento que é disperso, ele perde a sua capacidade sinérgica de gerar centelhas criativas por minuto, milhares de centelhas criativas por minuto. Terceiro lugar, você cria no ecossistema um adensamento, e aí nesse sentido até a gente recupera alguns conceitos da economia tradicional industrial, de externalidades, né? Você cria um adensamento de capacidades tecnológicas que são caras, custa caro promover inovação, o nosso colega já chamava atenção, mas em um ecossistema você compartilha essas coisas. Então, criar e disseminar, popular esse Brasil, criar 100 mil, 10 mil portos digitais é, para mim, a contribuição maior que alguém que está à frente de uma prefeitura, de um estado, governo estadual ou federal, poderia fazer. Digo isso não porque acho que o Porto Digital deva ser o espelho para. Cada um tem a sua experiência, mas porque o mundo vem se desenvolvendo nos últimos tempos, e isso existem diversas pesquisas apontando nessa direção, a partir deste conhecimento. Se você pegar numa escala muito maior, o que se passa nos Estados Unidos, no que se chama lá o Vale do Silício, uma mancha que vai do sul de São Francisco até São José, um território de 40 quilômetros em profundidade, você tinha, nos anos 70, 16 mil engenheiros eletrônicos. Você tinha 3 universidades de muito alto nível. Você tinha políticas públicas de simplificação e facilitação dos negócios. Você tinha o capital privado chegando. É interessante compreender a questão do Vale do Silício, porque o funding que financiava as inovações naquele território, inicialmente vieram todos os recursos da Guerra Fria, grandes encomendas estratégicas, e posteriormente, já nos anos 70, foi sendo substituído gradativamente pelo funding privado, que nem existia na Califórnia, diga-se de passagem. A maior parte vinha ainda da costa leste, e depois do sul, de Austin, do Texas. Agora não, o maior ecossistema
de venture capital está lá. Então, o que é aquilo? É um grande ecossistema. Israel é uma experiência clara, a Lídia fala disso com mais propriedade, é uma experiência clara de ecossistemas. Coreia do Sul criou um programa de 12 bilhões de dólares para criar 12 grandes parques tecnológicos naquele país. Mas são grandes iniciativas de políticas públicas que, sem nenhum preconceito nem detrimento do capital privado, incorpora essa energia privada no seu esforço de gerar uma nova dinâmica de desenvolvimento. Então, de uma maneira muito objetiva, muito prática, acho que uma política nacional ou uma estratégia local de desenvolvimento deveria pensar com muita atenção como criar, como articular e como desenvolver ecossistemas de inovação. Pronto, isso substitui os velhos conceitos de distritos industriais, que os distritos marshallianos, que vêm do começo do século passado, que favoreceram bastante a economia industrial nos seus primórdios, enfim, e na forma como ela se desenvolveu no século. Por último, a questão se a economia criativa se impacta, se transforma o capitalismo. O mérito é do capitalismo. Na verdade, o capitalismo, nesse sentido, se demonstrou muito mais ágil, muito mais antenado com o futuro do que o socialismo. Claro que eu não vou aqui entrar numa polêmica, mas a gente deveria, né? Porque é um debate saudável tendo polêmica, né? Eu acho que a gente teve aqui uma grande aula de passado com o nosso querido. Como eu digo assim, porque eu comecei minha fala dizendo que a gente tem que parar com a mania de enfiar o passado no presente, e, ao contrário, enfiar o futuro no presente, né? Aqui são duas leituras distintas, claro, inclusive porque quando eu fiquei achei divertido você recuperar um conceito de planificação econômica, né? Porque a compreensão está lá na NEP, né? Novskaya, Ekonomskaya, Politiskaya, de 1922, né? Eu achei divertido, faz 100 anos que o conceito da planificação econômica chegou. O socialismo real foi uma experiência, bom, vocês sabem até onde deu, e a gente tem que reconhecer que, nesse sentido, o capitalismo foi mais ágil em encontrar estratégias de sobrevivência. Aí, nesse sentido, a economia criativa é uma das maneiras que o capitalismo encontrou de se reinventar. Ao incorporar muito rapidamente nos fluxos de geração e acumulação de capital a componente talento, criatividade e geração de novos conhecimentos, vale dizer, inovação, ele foi mais longe do que o socialismo. Não acho a experiência chinesa um paradigma para ninguém além da própria China. Por um conjunto de razões, a China é um grande monopólio estatal operado por um conjunto de operadores mistos de públicos, semipúblicos ou privados. Não é uma democracia, é uma economia que extrai a sua competitividade global, porque, obviamente, o mercado chinês é muito pequeno para o tamanho da economia e do crescimento da economia, de um conjunto de fatores que seriam insuportáveis numa democracia republicana e ocidental. Mas isso é uma outra discussão, acho que o companheiro Elias domina muito mais esse assunto. Bom, é isso aí. Vamos passar para a Lídia agora, depois a Elias tem a tréplica. Concordando em gênero, número e grau do que o Sabaia acabou de falar, eu só queria completar mais uma coisinha. É óbvio que os países têm projetos nacionais e tentam defender os seus países. Mas, no mundo moderno, neste mundo que o Sabaia colocou e eu tentei colocar, o compartilhamento de projetos é a pauta. Eu acabo de voltar de um projeto que eu fui ver em Nova York, que é uma parceria promovida pelo prefeito de Nova York entre o Technion de Israel e a Cornell University. O prefeito percebeu que não dava mais para a cidade de Nova York viver do mercado financeiro, que a geração de empregos não é aí e que, portanto, Nova York precisava botar um pé neste mundo novo digital
ele deu uma ilha chamada Roosevelt Island para este projeto. É uma ilha que você vai de metrô de Manhattan, né, do lado de Manhattan. Convidou a maior universidade, o maior centro de produção de tecnologia de Israel, fez um concurso no qual não foram as universidades de Nova York que ganharam, não foi nem a Cornell, nem a Columbia University, desculpa, não foi nem a Columbia, nem a New York University, foi Cornell, e está montando um grande centro para formação e geração de conhecimento e negócios nessa ilha. A China fez a mesma coisa. A China copiou este projeto e fez uma grande parceria com o Technion também, montou um baita centro, lindo de morrer, maravilhoso. Em 2 anos construiu, eu tive recentemente com o presidente do Technion, que disse que a China não ficou para trás e a ideia de compartilhamento nessas novas tecnologias é fundamental. Até porque, realmente, o custo é muito grande, né? Então, não são coisas excludentes, muito pelo contrário. Eu acho que a gente só vai garantir os novos empregos, a gente só vai garantir uma inserção internacional do Brasil mais positiva à medida que a gente fizer essas parcerias e conseguir botar um pé no futuro. Eu só queria responder a sua última pergunta sobre se a estética melhora a ética, com sonoro não, com uma vírgula e um infelizmente. Esta é uma utopia que, infelizmente, a vida me ensinou. A batalha continua, apesar da estética. Obrigado, Lídia. Agora, Deixa eu ir direto à questão que levantaram sobre a China, sobre o socialismo criativo e tal. Eu acho que o socialismo em si, na China, é um grande sucesso. Nos últimos 40 anos, a China retirou da linha da pobreza 840 milhões de pessoas da linha da pobreza. Hoje, a China tem menos pessoas abaixo da linha da pobreza que o Brasil. Não é? E o projeto chinês é zerar a pobreza em 2021, que é o centenário do Partido Comunista da China. Professora, essas coisas têm que ser colocadas, têm que serem provadas, né? Por exemplo, não vamos nos esquecer que quem matou o Martin Luther King foi os Estados Unidos, né? O capitalismo colocou Nelson Mandela na cadeia, né? Não, mas é bom fazer essas lembranças, né? Porque sempre aparece o cidadão chinês que foi preso e tal, mas ninguém mostra o cara quando ele sai da cadeia, não é? E eu não acredito também nesse sentido, professora, que nenhum país ocidental tem a menor condição de falar, de dar lição de democracia para a China. Não tem a menor condição, não é? A China é um país que tem é um estado que tem 2.500, é uma civilização de 5.000 anos, um estado nacional que existe há 2.500 anos. O Instituto do Concurso Público foi instituído na China há 1.500 anos atrás, ou seja, as burocracias estatais, vamos dizer assim, elas já existem na China há 1.500 anos. E na China, vamos dizer assim, ali foi formado filosofias de cunho tolerante e civilizatório contemporâneas à filosofia clássica grega, né? Com uma diferença, é que Sócrates e Platão aqui no Ocidente estão em decadência, enquanto que Confúcio e Lao Tse na China continuam formando o horizonte espiritual do homem chinês. E quando se falou aqui em valores... Não, eu estou colocando uma questão... Quando se falou em valores que seriam insuportáveis do Ocidente, vamos dizer assim, é bom dizer o seguinte, não é? A Inglaterra, quem elege o primeiro-ministro inglês? Aqui ninguém sabe, né? A Angela Merkel está há 17 anos no poder na Alemanha. E nos Estados Unidos, por exemplo, existe um massacre de estudantes a cada 6 meses. E a metade da cocaína consumida no mundo é nos Estados Unidos, ou seja, qual Ocidente é capaz de mostrar aos chineses quais valores a serem seguidos? Não é? E, por fim, para encerrar essa discussão sobre custo de trabalho, hoje, os salários na China crescem acima da produtividade há 15 anos. Isso não quer dizer que a China não tenha contradições, professor. A China tem contradições explosivas, contradições de ordem ambiental, contradições de ordem de desigualdade social.
regional e etc. Agora, a questão é a seguinte: quem caminha mais rápido para a solução de seus problemas domésticos? A China ou o Ocidente? E, por fim, os direitos sociais no Ocidente caminham para o seu fim nos próximos 25 anos. Eu quero olhar daqui 25 anos o status dos direitos sociais na China e no Ocidente. Não é? Ou seja, eu acredito que nós temos que ter humildade de perceber a diferença e ver que a China está seguindo o seu caminho próprio e que, infelizmente, o Ocidente perdeu qualquer condição de mostrar à China qual que é o caminho do certo e do errado. Basicamente é isso. Desculpem, obrigado. A gente agradece, Elisa. E aí a gente tem agora uma pergunta, uma intervenção da plateia. Vamos ouvir. Meus cumprimentos a todos, ao Leonelli, pela iniciativa de promover esse seminário, junto com a Fundação e com a presidência do nosso partido, os senhores palestrantes. A minha questão é simples. O discurso acadêmico da ciência e da tecnologia é um discurso fascinante. O discurso político, ao contrário, ele provoca repulsa. E agora nós acabamos de eleger um presidente que, pelo que me consta, jamais visitou uma escola ou participou num debate numa universidade. A minha pergunta é simples: como é que nós podemos aproximar o mundo da ciência e do conhecimento ao mundo dos tomadores de decisão política? Porque esse caminhar paralelo impede o nosso desenvolvimento. A gente precisa de um mínimo de coesão política para alavancar o desenvolvimento. Eu pergunto, como os acadêmicos, os cientistas, podem nos ajudar a fazer essa aproximação enquanto partido político? Perfeito. E aí vou passar agora para os debatedores. 2 minutinhos, se puder ser bem sucinto. Bom, essa é uma questão que tem muito a ver com o que eu falava há pouco da criação de ecossistemas de inovação. Falando, governador, dessa entidade, ecossistemas de inovação, a gente tem que falar de um outro componente que está associado, que é o modelo de governança desses ecossistemas. Há cerca de 20 anos, mais ou menos, alguns pesquisadores cunharam o conceito da Triple Helix, da hélice tripla, que envolve ações compartilhadas entre governo, academia e mercado. A experiência apontava, já no final dos anos 90, que os ecossistemas mais dinâmicos, que as economias mais dinâmicas eram aquelas baseadas, estruturadas em ecossistemas, nos quais a governança, aliás, não só a governança, a formulação do diagnóstico compartilhada entre essas três pás da hélice, a estruturação da estratégia e a governança, era absolutamente uma ação coletiva. A pergunta não é, a resposta, perdão, não é como integrar ou como a universidade pode ajudar. A universidade tem lá seus erros e seus acertos, como também a esfera pública, como também a esfera privada. A questão é como integrar o melhor dessas três dimensões em torno de políticas e estratégias concretas. E eu vou repetir aqui, meio como um mantra, a experiência recente em vários países do mundo. A professora Lídia recupera aqui o caso do Technion em Israel, e espraiando essa experiência mundo afora, é a estruturação de ecossistemas. Se eu tenho mais 30 segundos, eu falo do Porto Digital, que começou com 2 empresas e 50 pessoas empregadas há exatamente 18 anos, no bairro do Recife Antigo. Uma ação coordenada e articulada conjuntamente por pessoas da universidade, de governo e do mercado, criaram um polo de desenvolvimento da nova economia que permitiu à cidade do Recife hoje ter uma conexão com essa economia digital, ao par de ser a cidade, uma cidade tradicional, conservadora, de baixo dinamismo econômico, etc. Essa é uma experiência real e existem muitas outras no país inteiro. A gente tem que trabalhar de forma conjunta, sentar na mesa os 3 atores e construir estratégias conjuntas. Fora daí, ninguém vai pedir ajuda a ninguém. A universidade não vai pedir ajuda ao governo, o governo vai pedir à empresa, a empresa não vai pedir a ninguém. Perfeito, Francisco. Eu queria falar rapidinho, acho o seu ponto super importante, e eu parto de uma análise. Por que o Porto Digital surgiu em Recife e São Paulo não tem nada parecido?
Eu acabei de fazer um levantamento. São Paulo tem 10 páginas, eu completei, de medidas, instituições, fundos, espaços de coworking, é uma miríade de coisas ligadas às novas tecnologias, mas que, no seu conjunto, não fazem algo que avance. E o Porto Digital fez. Eu acho que, no caso de São Paulo, o velho ainda tinha uma força poderosa que impediu o novo de surgir. A força de São Paulo era a fraqueza de São Paulo, foi a fraqueza de São Paulo. Só agora São Paulo está começando a pensar em montar algum polo de inovação, alguma coisa parecida com o Porto Digital. Eu acho que os políticos não pairam acima do bem e do mal, eles são fruto de uma sociedade que os leva para um lado ou para o outro. E, então, o problema é que esta sociedade ainda estava muito enraizada no velho e dependente do velho, impedindo que esse novo surgisse. Eu acho que foi uma situação dramática de Recife que impulsionou Recife para procurar soluções inovadoras e que fizessem com que algo novo pudesse surgir. Então, nesse sentido, eu não consigo ver nada que continue esse isolamento de políticos do resto da sociedade. Eu acho que essa é uma reflexão que passa pela sociedade como um todo. A gente agradece. Bem rapidinho. Eu acho que, em primeiro lugar, os acadêmicos têm que ter comprometimento com o Brasil. Acho que essa é a primeira questão. E pensar em nível de projeto nacional de desenvolvimento. Acho que, basicamente, é isso. E é nisso que pode ajudar os políticos, né? Em princípio. Obrigado pela... Obrigado. A gente agradece a todos os convidados. Acho que o debate continua, né? Vamos encerrando esse painel. Mais uma vez, uma salva de palmas aos 3 debatedores.